Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Nós estamos nessa série de mensagens chamada Perguntas de Jesus. E as perguntas de Jesus, elas facilitam, elas criam um ambiente de relacionamento, de proximidade, de descoberta, de revelação, de encontro, de transformação. Quando você vê uma pergunta na Bíblia, pare nela, perceba ela. Às vezes Deus quer falar com você com aquela pergunta, porque muitas vezes Ele vai estar fazendo a mesma pergunta para você hoje. Então esta série tem nos despertado, tem nos levado a refletir sobre pausas, momentos singulares de Jesus no encontro com pessoas, e encontros transformadores com pessoas, às vezes mais fáceis, às vezes mais duros. No Evangelho de João, tem uma pergunta dessa, aqui no capítulo 6, a partir do versículo 60, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Ao ouvirem isso, diz o texto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isto os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Olha só. Pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: e é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus, olhando para os 12, perguntou para os 12, os discípulos mais perto: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar? Simão Pedro lhe disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é diabo. Deus tem misericórdia de nós, né? Eu não quero que Jesus vire para mim não e fale: você é diabo. Não é verdade, irmãos? Dura essa palavra aqui. E aí ele vai dizer assim, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Quando eu era mais jovem aqui na igreja, agora os cabelos já estão brancos, ó. Não sou tão mais jovem assim. Eu me lembro da história de um jovem que, no início da sua conversão, enfrentou uma dura jornada da fé, um desafio muito grande da fé cristã. Porque ele foi na sua família, foi na casa da sua avó materna, e ele contou as coisas que ele estava vivendo com Jesus. Ele contou da nova igreja, ele contou da vida nova que ele tinha recebido. E para sua surpresa, aquela avó o expulsou de casa e disse: não pise mais na minha casa. E aquele jovem, todo empolgado no primeiro amor, voltou para a igreja desesperado, procurou o pastor da época e falou: pastor, o que está acontecendo? Esse negócio de Jesus não é bom não. Ele falou assim, e a orientação que esse pastor deu, e a gente se lembra dessa história, é: ame a sua avó e mantenha-se firme com Jesus. Ame a sua avó e mantenha-se firme com Jesus. Talvez se eu fizesse uma pergunta para você, e eu fiz essa pergunta para mim de manhã, e eu tenho me feito ela toda essa semana que tenho preparado essa ministração. Você já pensou em abandonar Jesus? Você já pensou em abandonar Jesus em algum momento da sua vida?
Essa pergunta pode parecer meio absurda para nós, não é? De manhã eu fiz essa pergunta, eu vi algumas carinhas. Não, de jeito nenhum. Parece absurda essa pergunta. Mas é essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos mais chegados. Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me deixar? É quase que Jesus estivesse dizendo, a porta está aberta, irmão, você pode ir. É deselegante. A gente nunca vai fazer isso para um irmão da igreja. Vai embora, você não é bem-vindo. Parece que Jesus está dando uma dura repreensão. E a pergunta, tema dessa noite é, vocês também não querem ir embora? Você já parou para pensar em abandonar Jesus? E é isso que o texto aqui vai nos apresentando, né? Jesus está num sermão, num longo sermão. Um sermão que começa à beira do caminho, quando ele chega depois das margens do rio, que ele anda sobre o rio, ele chega do outro lado, e aí as pessoas dizem, Senhor, como o Senhor chegou até aqui? Jesus fala, eu vim andando sobre as águas. Ficou aí uma surpresa para as pessoas. E esse sermão longo que começa numa caminhada, termina dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga judaica. E é um sermão que Jesus está aproveitando a multiplicação dos pães, que o pastor Evandro, inclusive, pregou este texto da multiplicação semana passada, aproveitando a multiplicação para figurar, ilustrar quem ele é. E ele vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu. E é interessante que o texto, nos versículos, depois que ele termina de pregar, versículo 59, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Imediatamente o texto diz, ao ouvirem isso, ao ouvirem o quê? Ao ouvirem a pregação. Estavam acompanhando, seguindo Jesus, vendo as coisas que Jesus ia fazendo. Não todos talvez puderam entrar, mas estavam ali de alguma forma ouvindo. Que há dois tipos de gente aqui, a multidão e há os líderes religiosos nesse sermão envolvido. E é interessante que termina, o texto diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Por que foi duro? E por que é dura esta palavra? Por que não dá para suportá-la? Porque o Evangelho, meus irmãos, nos confronta a toda hora a voltarmos para o caminho, Jesus. O Evangelho de Jesus nos confronta. E por que esta foi uma palavra dura? Porque Jesus saiu das coisas materiais. Jesus deixou o campo material. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz que o ministério de Jesus foi um ministério de graça e de verdade. No início, quando ele multiplica os pães, ele está sendo graça, ele está alimentando, ele está dando de comer, ele está fazendo um milagre. Mas aqui, agora, ele está dando uma palavra da verdade, que é dura às vezes de ouvir. Ao ouvirem isso, ao ouvirem o sermão, mas o que esse sermão teve de tão duro? A ponto deles disserem, é dura essa palavra, não dá para suportar. Porque Jesus sai do campo material, sai da multiplicação dos pães, para falar de coisas eternas, para falar de coisas espirituais, e eles não queriam ouvir coisas espirituais, eles queriam coisas que Jesus podia dar a eles, mas não as verdades do céu, não as verdades dele. E é por isso que foi difícil, foi duro, de engolir a palavra que foi proferida, porque Jesus os confronta. E a Bíblia já diz que ao homem natural é muito difícil entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que muitos têm dificuldade de entender as coisas de Deus. Essa é uma pergunta, por que eu não tenho entendido as coisas de Deus na minha vida? Porque as coisas de Deus são espirituais.
não são terrenas, não são carnais. A verdade de Jesus é dura, porque ela é espiritual, ela confronta, ela afronta, ela corrige, ela muda a rota. Quem recebe a palavra da verdade não continua do mesmo jeito. Se continua é porque ainda não entendeu a palavra da verdade. Dura esta palavra, é mesmo. Dura é. E pregar ela aqui é mais dura ainda. Você não quer vir no meu lugar agora, não? Vai ser um alívio, eu vou sentar ali. Dura ela é. Dura está aqui dizendo dela. Ao ouvirem isso, não tem às vezes a gente ouve, a gente fala, não Senhor, não mexe aqui não. Eu ouvi, eu entendi, mas não mexe não. É dura. Que ele fala, essa é a minha verdade para você. Não, Senhor, eu sei que a tua verdade para mim é até boa para mim, mas eu não quero ela agora. Eles não estavam dispostos a ouvir a palavra, a verdade. Eles estavam dispostos a receber a comida, os milagres, as coisas extraordinárias que Jesus realizou na face da terra para revelar quem Ele era. Milagre revela quem Jesus é. Mas a hora que Jesus deu a palavra, eles disseram, dura demais, não dá para suportar, não dá para aguentar, vamos embora. Porque Jesus e o Evangelho nos confronta em relação a quem nós somos diante do caráter de Cristo. Jesus confrontou as expectativas terrenas deles. Eles estavam atrás de Jesus por causa da comida, por causa dos milagres e por causa que eles desejavam um grande libertador de Israel. Tanto é que os discípulos em Atos 1 falam, Senhor, chegou a hora que o Senhor vai libertar o reino de Israel? Chegou a hora, Senhor. Nós esperávamos o Senhor. Olha só o capítulo 6, como eu disse, é um longo sermão. Capítulo 6, versículo 2 diz assim, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Versículo 26, Jesus aqui já começa o sermão. Olha só, irmãos, dura é esta palavra, porque Jesus já começa duro. Mas Jesus é amor, pastor. Ele é amor, mas é chicote também, você pode ficar sossegado. Porque ele deu chicotada também. O chicote dele é espiritual, é diferente. Não é aquele que dói humanamente falando. Mas dói na alma. Dói no espírito. Olha só, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram os pães e estão satisfeitos. Vocês querem a comida que eu possa dar, o milagre que eu posso fazer, o que eu posso te ajudar. Essa foi a dura palavra, o confronto que Jesus deu a eles. Jesus confrontou as expectativas terrenas, humanas, que eles tinham em relação a Jesus. Por isso que ao ouvirem todo o sermão disseram, dura é esta palavra. Porque Jesus foi dentro deles. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra o mais íntimo. E esta palavra dói, porque ela vai dentro, ela penetra nos lugares que nenhum homem é capaz de penetrar. É por isso que às vezes ela é dura. É por isso que às vezes ela ofende a gente. Olha só que bonito isso. A palavra ofende a gente. Porque muitas vezes a gente fica ofendido. Como que Deus pode falar isso para mim? Por que que Deus está permitindo isso na minha vida? Onde já se viu, Senhor? Jesus confrontou a maneira equivocada deles entenderem as Escrituras. Os rabinos ensinavam que o Messias, o grande Messias, ele viria e traria o quê? O maná, igual lá no Êxodo, o maná do céu, traria a comida para eles. E eles estão nessa expectativa desse Jesus, desse Messias, que vai trazer novamente, como no Êxodo. Eles achavam que era Moisés que tinham trazido a comida, mas foi Deus. E Jesus fala isso.
Olha só o versículo 58, Jesus fala assim: este é o pão que desceu do céu, se referindo a ele. Ele diz assim: os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Porque a comida que comemos não vai garantir para nós a vida eterna. Aí ele diz: mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Mas eles queriam maná, eles não queriam Jesus. Veja que aqui Jesus está tendo que reafirmar. Jesus já havia falado no sermão. Ele fala isso aqui, quando ele fala aqui no 32, ele fala: declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes deu o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá a vida ao mundo. Aí Jesus no 35 fala assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas Jesus está confrontando aquilo que eles mais desejavam. Irmãos, há muitas pessoas que vão atrás de Jesus para estudar quem Jesus é. O grande líder que ele foi. Quer dizer, um exemplo disso, um bom livro para se ler é O Monge e o Executivo. Fala da liderança, e fala da liderança de Jesus. As pessoas buscam Jesus porque ele foi um bom homem, então ele tem boas lições para ensinar. Há pais até que falam assim: vou levar meus filhos à igreja, porque lá tem Jesus, e Jesus é uma coisa boa para os meus filhos. Estão interessadas naquilo que Jesus pode fazer. E essa é uma coisa boa mesmo, trazer o filho aos pés de Jesus. Aí tem pai que deixa o filho aqui e vai embora. Esse é o problema. As pessoas procuram Jesus para buscar dele alguma coisa que ele possa oferecer, e esse é o confronto, essa é a dura palavra que Jesus confronta eles, e foi isso que foi duro de ouvir. Queriam maná do céu, uma compreensão errada a respeito de Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: nós vivemos um tempo hoje de aberrações teológicas. Aberrações teológicas. Teologia é o estudo sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Aberrações teológicas. E você segue alguma delas. Aberrações teológicas. Uma mistura maluca de evangelho, secretismo, misticismo, uma loucura. Na mídia social, na sua mídia social, a gente segue. E a gente vai absorvendo essas falsas verdades e vai achando que é a verdade de Jesus para nós. É uma loucura. Esses dias eu estava vendo um vídeo, 5 coisas, eu até anotei aqui, 5 coisas que você não pode ter na sua sala. Bom, se você fica demais na televisão, você tira a televisão, porque ela está te atrapalhando, ponto. Outra coisa, 5 coisas que você não pode ter no seu quarto. Eu fiquei pensando, que coisa que não pode ter no quarto? Cama. Atrapalha, atrai demônio, cama. São essas aberrações. De gente se nomenclatura, bispo, apóstolo, isso e aquilo, bispo, apóstolo, e assim vai. Irmãos, esta é uma dura palavra, mas é uma realidade. Pessoas que às vezes saem dizendo: pastor, eu fui no outro lugar porque lá tem uma oração forte. Vai orar, meu irmão, isso é forte. Vai você orar, vai você jejuar. Não, é que eu preciso que outro faça por mim. É justamente essa mensagem que foi dura de ouvir, porque Jesus está dizendo: vocês procuram coisas que não são a mim, e eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que quem come de mim não tem fome, quem bebe de mim não tem mais sede, quem está em mim vive para sempre, e eu o ressuscitarei no último dia. Está aí no texto. Essa é a verdade, essa é a centralidade, é isso que nós acabamos de cantar. Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da igreja, e se tem outro centro, está errado. E você precisa ter sabedoria nisso.
E você precisa fugir disso. Você precisa abandonar isso. Porque Jesus veio para nos libertar e dar a vida. E não escravidão. E não medo. E tem muita gente usando o evangelho para botar medo nos outros. Para botar cadeias e prisões nas pessoas. Ao invés de libertar ela para uma vida plena que há em Jesus. Dura essa palavra? É dura mesmo. É dura porque confronta a mim e a você. Que às vezes, no desespero, vai atrás de coisas, de ouvir coisas, ao invés de ir para o pé da cruz, ao invés de ir para o Senhor, que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é lá no apóstolo, não é lá na bispa, é em mim. E nem em mim. Se você quiser ajuda, eu te ajudo. Jesus está confrontando. É por isso que foi difícil de ouvir. E Jesus confronta a dura realidade espiritual daqueles homens, que não entendiam que Ele é o pão que desceu do céu, é Ele que dá a salvação, é Ele que traz a vida nova. E eles perguntam para Jesus, versículo 27, eles dizem assim, versículo 28, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Estava se referindo à salvação. Não há nada que podemos fazer, porque Jesus já fez. Não há nada que nós podemos fazer. Jesus está batendo de frente ao legalismo do judaísmo, que ensinava que era preciso fazer alguma coisa para você ser digno e para você herdar a salvação. E Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, juntamente em Cristo Jesus, deu vida. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça dEle, pelo favor dEle, pela ação dEle, por intermédio dEle, pelo agir dEle, só por Ele. A salvação não é uma obra que nós fazemos para Deus, mas é uma obra que Deus fez em nós por meio de Jesus. Isso precisa ficar claro, irmãos. Há muita gente, eu tenho conversado com pessoas que dizem, pastor, o que eu preciso, eu não tenho feito o suficiente para ser salvo. Você não precisa fazer o suficiente para ser salvo. Você precisa fazer o suficiente para viver uma vida que glorifica a Jesus. Porque a salvação Ele já fez. A salvação Ele já te deu. Mas você tem que fazer 10 passos aqui, 5 passos ali, e aí vai, meus misericórdia, eu tenho um monte de coisa. Eu sigo lá o crente aranha só para ver as aberrações. E que tristeza, você deve se erguer também, né? E que tristeza, ver aquelas loucuras. Irmãos, a Bíblia fala que o Deus desse século não só cegou, mas Ele faz com que as confusões não permitam que as pessoas vejam a glória de Cristo. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 4:4. A confusão faz com que você não entenda de fato quem Jesus é. Quantos irmãos, muitas vezes vêm para a igreja com tantas confusões. Porque há muita confusão. E Jesus está justamente confrontando isso. Olha só o versículo 27, ele diz, a comida que permanece para a vida eterna, sou eu que vou dar para você. A comida que permanece para a vida eterna, sou eu que vou dar para você. Olha só, por que foi duro? Porque na cabeça deles, eles tinham que fazer alguma coisa. Olha só o versículo 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. É só isso. Isso não dá. Entende? Foi essas coisas que Jesus confrontou. Porque é isso que Satanás faz. Satanás cega o entendimento. Para que não vejam e não creiam. E não reconheçam quem Jesus é. Depois você leia com calma. Eu não tenho tempo aqui, né? É rapidinho. Depois você leia o capítulo 6 e você vai entender. Essa foi um sermão longo de Jesus. Tem muitas verdades sendo ditas.
Mas por que que foi tão dura? Porque Jesus confrontou a dura realidade deles. A dura realidade. Eles estavam perdidos no entendimento, no discernimento, na moral e nas obras. E Jesus está trazendo algo novo. Eu sou o pão que desceu do céu. Coma de mim, beba de mim, e você vai ter vida. E a gente às vezes prefere cortar caminho, porque a gente se seduziu, a gente se permitiu ser seduzido. A mensagem é dura, é verdade, mas ela traz a vida. E por que que ela é dura? Por conta destas coisas. Agora vai no versículo 63, dentro do capítulo, dos versículos que estamos estudando. Jesus então vira para aqueles homens, para aqueles discípulos, sabendo da incredulidade, da dificuldade deles. Jesus diz assim: o Espírito dá vida, mas esta carne que vocês estão dizendo, ela não dá vida, não há nada que se aproveite. Aí ele diz: as minhas palavras, ou seja, as palavras que eu lhes disse até aqui, são espírito e são vida. Isto é, eu falo de coisas espirituais, mas são palavras de vida para você. Por isso que a gente canta aqui: Jesus é o centro, Jesus é o fundamento, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus está dizendo: não há outro meio, não há outro caminho, não há outra rota. Só em mim, só em mim, só em mim. Talvez para você não seja dura essa palavra, porque você está tão bem com Jesus. Não é verdade? Às vezes perguntar: e você abandonaria Jesus? Ou você quer abandonar Jesus? Não é algo, parece absurdo, mas não é não. Não é não. E a gente vai entendendo isso aqui. Não é não. Porque depois de ouvir isso, depois de Jesus falar isso, versículo 66 diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos abandonaram. Versículo 66, muitos o deixaram. Eu não deixaria. Dura é a palavra. Foi isso que eles disseram. Duro é, porque confrontou internamente o externo deles, o interior deles, o entendimento deles, a razão deles, confrontou a alma deles, por isso que foi dura, e muitos voltaram atrás, e deixaram de segui-lo. Jesus não pregou para agradar eles não, gente, e Jesus não prega para agradar nós ainda não. E que eu quero dizer que Jesus não está aqui no púlpito no sentido ele mesmo figurado, né? Mas ele prega para nós através da sua palavra, através do seu Espírito. E às vezes é duro. Dura palavra é. Jesus não prega para agradar não. Jesus prega para levar ao arrependimento. Toda hora Jesus nos leva ao arrependimento. Porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Diz Jeremias 17:9. Mas Deus conhece o nosso coração, Deus esquadrinha, Deus penetra o mais íntimo. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus sabia quem dali não ia crer, e ainda quem ia trair. E era um dos seus. Por isso que a pergunta: você quer também me deixar? Ou vocês também querem ir embora? Não é tão absurda assim. Nem para mim, nem para você. Não é tão absurda assim. Porque nós estamos falando de gente que andou com Jesus. Nós estamos falando de gente que era um dos 12 com Jesus. Aliás, Pedro, que deu a grande declaração no texto, foi o primeiro que, quando foi questionado, disse: eu não o conheço. Não é absurda esta pergunta. Você quer abandonar Jesus? Ou até mesmo você quer ir embora? Jesus não abaixa o padrão dele. Jesus não diminui o padrão dele. Jesus, ele
abaixa para alcançar o pecador, mas o padrão dele continua lá em cima. O padrão dele não muda. Quem ele é não muda, o caráter dele, a santidade dele não muda. Ele abaixa para nos alcançar, mas não o caráter dele, a santidade dele, o valor dele, a palavra dele. Isto não abaixa, isto não dilui, isto não diminui. Jesus está com gente que vai trair ele. Jesus está andando com gente que ele sabe que vai deixar ele. E mesmo assim ele diz: as minhas palavras são espírito e vida para vocês. Jesus não é um guru da teologia da prosperidade que te garante sucesso e vitória em tudo. Como em muito lugar isso acontece. Está abarrotado de gente atrás disso. Está abarrotado de gente atrás daquilo que Jesus pode dar e não por aquilo que Ele é. E a pregação que Jesus está fazendo, que o evangelista João nos deixa na sua palavra, é quem Jesus é e não aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Ele é o pão Ele é o pão da vida que desceu do céu para nos dar vida e a vida eterna. E no último dia Ele vai nos ressuscitar com Ele. Essa é a verdade. Mas Jesus não é um guru da teologia da prosperidade que fica garantindo vitória. É por isso que estão abarrotadas. Em muitos lugares onde Jesus tem sido o centro estão vazios. Dura esta mensagem. Dura esta palavra. É por isso que eles disseram isso. Porque Jesus não aliviou, não. Jesus não alisou, não. Se você ler depois, você vai ver que Jesus foi duro com eles. Firme com eles. Revelou o céu a eles. A verdade da sua palavra a eles. A igreja de hoje, muitas vezes, tem baixado o seu padrão para ser inclusiva. Nós temos baixado o nosso padrão para incluir. Nós precisamos incluir o pecador, aceitar ele, do jeito que ele vem, com a roupa que ele vem, com o cheiro que ele vem, com o pecado que ele vem. Mas nós precisamos ver Jesus transformando e dando vida nova ao pecador. Mas nós temos baixado o padrão para ser uma igreja inclusiva. Temos negociado o evangelho. E nós precisamos tomar cuidado com o que podemos chamar de evangelho gourmet. É muito comum hoje, né? Não tem nenhum lugar que você vai comprar que não é gourmet, né? Dias atrás eu vi o irmão fazendo um churrasco, e o churrasco dele era uns tijolos e uma grelha velha. Eu falei, esse irmão não é gourmet, esse irmão é raiz, né? A gente está vendo isso no evangelho gourmetizado, o cliente tem sempre a razão, não confronte, não fale de pecado, não fale sobre determinados assuntos, isso pode ofender, gente vai sair da igreja, e a gente vai deixando de falar, a gente vai deixando de anunciar, a gente vai deixando de trazer uma palavra profética, de exortação, de cura, de arrependimento, porque o irmão não saia, mas o irmão continua sem entender quem é Jesus Cristo de Nazaré. Porque a igreja é agradável a Ele. E tem que ser mesmo, a igreja tem que ser um ambiente do céu na terra. Mas Jesus não baixa o padrão. Daí talvez o nível de insatisfação entre as ovelhas que gera a realidade instável da membresia das igrejas. Uma igreja, falando ontem com o meu irmão, uma igreja fez um congresso, não é aquele hype que teve, não, uma outra igreja. Fecharam as portas. O pastor disse, não quero que nenhum membro traga membro de outra igreja. Porque os crentes não podem ver um congresso, não podem ver um negócio, não podem ver uma coisa diferente. E os membros foram proibidos de trazer gente de outra igreja. O pastor disse, traga alguém que ainda não conhece Jesus. Pelo amor de Deus.
Porque nós estamos trocando toda hora. Nós só trocamos de membresia. Irmão, a questão não é o problema sair de um lugar e estar. Se o lugar onde você está não tem Cristo como centro, a palavra como centro, os valores do reino como centro, você precisa avaliar. Porque está em desacordo com a vontade de Cristo. Dura essa palavra, né? Eu fico até preocupado, né? Amanhã. Dura essa palavra. É verdade. A igreja tem abandonado a centralidade da pessoa de Jesus, da palavra de Cristo. Tem colocado o homem mimado no centro. O homem mimado no centro. É só eu me amo, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Não tem eu me rendo, eu renuncio, eu reconheço. É só love, love, love. Mas tem pecado, tem perdão, tem vida nova. Temos colocado valor no que é efêmero, no que é passageiro, no que é terreno. Dá-nos um maná, Senhor. Mas esquecemos de desejar, de querer o que é eterno. Não se fala mais nisso, não se prega mais isso. Estamos bem aqui. Já dá para ser chamado quase que alguns irmãos que dizem que Jesus vai restaurar o reino da terra. De vez em quando bate lá na sua casa. Não vou falar o nome. E a gente quase acredita, hein? Porque são bons de conversa. A igreja prega o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus confronta o ser humano no seu pecado. Se isso é duro, esse é o evangelho de Jesus. E ao confrontar eu e você, ele nos leva ao arrependimento, nos garante o perdão dos pecados por meio de Jesus e nos dá uma esperança que nada e ninguém pode dar, que é a vida eterna em Jesus. Por isso que ele diz: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, viverá para sempre. Agora o judeu ouve isso, gente. Era proibido pela lei comer carne humana e beber sangue de qualquer tipo. Você imagina a cabeça do judeu? Como que esse maluco fala um negócio desse? Está fora da lei, está fora da palavra. E Jesus diz assim: eu sou esse que você vai comer. Agora pensa comigo, quando você ingere uma comida, ela faz parte de você. Nós não vamos falar todo o processo. Quando você come um alimento, ele se torna você. Jesus está dizendo: quando você me comer, quando você me ter, eu vou ser em você, e você vai ser em mim. Isso é o pão do céu, que mata a fome, que sacia a fome, que mata a sede. Jesus se torna parte de nós. Olha só o versículo 56, ele fala assim: todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. É isso que foi difícil de ouvir, é isso que foi difícil de entender. Essa é a mesma verdade que muitos não querem entender, não querem aceitar. Querem as coisas, os benefícios, que muitas vezes é pregado e prometido. Paulo disse, com tanta convicção no cuidar de Deus, que ele diz: eu graças dou ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele tinha certeza. Depois ele vai declarar: graças a Deus em Cristo Jesus, que nos conduz em triunfo de vitória. Depois ele vai declarar: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. Essa é a certeza que a gente anda, do cuidado de Deus, do zelo, do amor de Deus. Mas Jesus está confrontando com uma dura pergunta: e vocês também não querem ir embora? E vocês também não querem me deixar? Qual é a razão da pergunta? Jesus queria entender se eles tinham a consciência de quem ele era, além do que ele podia fazer.
A questão aqui não é a autoridade de Jesus. A questão aqui é que para ficar com Jesus, você precisa da revelação de quem Ele é. É por isso que tem muita gente que anda ao lado de Jesus, mas não entendeu quem Jesus é. É por isso que tem muita gente que a sua fé está firmada na fé dos seus pais. Ele anda ao lado. Muitos maridos estão com a sua fé na fé da esposa. Muitas esposas com a fé na fé do marido. Muitos com a fé num líder, numa líder. Andam ao lado, não entenderam quem Jesus é, não receberam a revelação de quem Jesus é. Eu e você precisamos desejar a revelação, o discernimento, o entendimento de quem Ele é. Eu sou o pão que desceu do céu. Essa foi a palavra. Vocês querem pão da terra, mas eu sou o pão do céu. Vocês querem saciar a fome, mas só eu posso saciar a alma. Só eu posso saciar todo o seu ser. Há tanta gente com tanto e insaciável. Só fica quem entendeu quem Jesus é. Só fica quem se rendeu à autoridade de quem Jesus é. Talvez aqui, alguns de nós possam se perder, porque não entendeu ainda quem Jesus é. Eu e você precisamos desejar a revelação de quem Jesus é. A pergunta parece fácil, mas não é. Porque nós vamos cedendo, nós vamos sutilmente abrindo espaço, nós vamos nos distanciando, e a gente diz, não Senhor, nunca te abandonarei. A gente é meio Pedro assim, nunca te deixarei Senhor. Na primeira oportunidade disse, eu não conheço Ele, nem sei quem é, nunca tive perto, Deus me livre. Quem é Jesus na abundância para você? Na abundância talvez Ele não seja tão mais lembrado quanto nos dias da dor. Porque a gente está tão satisfeito, a gente está tão bem, que a gente tem tanta coisa, a gente vai levando e diz, Senhor, é só lá na igreja no domingo, aleluia. Quem é Jesus para você na dor, na perseguição na escola, quando seus amigos caçoam de você, zombam você, porque você é o único que não faz isso, a única que não faz aquilo? Como você reage? Você aborrece ou você tem o coração grato? Esse dia atrás, vendo um vídeo de um pastor presbiteriano muito famoso, muito conhecido, muito importante no cenário evangélico, foi acometido de um câncer, e ele gravou um vídeo para os seus seguidores, para os seus irmãos, e ele diz, eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem me dado. Só fica quem entendeu quem Jesus é. Dura essa palavra, irmãos. Não é fácil. Você continua com Jesus? Uma vez uma jovem falou, pastor, se eu for para Jesus, a minha família vai ficar chateada comigo. Aí ela citou uma pessoa singular para a questão religiosa daquela família, e ele diz, eu vou esperar ela morrer primeiro. Ela nunca veio para Jesus, até hoje, porque ela não entendeu quem Jesus é. Dura essa palavra, irmãos. E aí Jesus olha os seus discípulos, e para mim aqui, acho que essa é a pior parte, né? Porque foi um confronto a portas abertas. Jesus disse, a porta está aberta, quem não quiser pode sair. Eu acho um pouco deselegante, beira quase ser um pouco mal educado. Acho que nós nunca poderíamos fazer um negócio desse. Não está feliz, irmão? A porta está aberta.
Mas Jesus fez. E fez para as pessoas mais próximas dele. Para os homens que ele andou durante 3 anos, que ele treinou durante 3 anos, que ele viveu durante 3 anos, que ele passou luta durante 3 anos, diz, a porta está aberta, quem quiser ir vai. Às vezes a gente espiritualiza as coisas, Jesus está sendo extremamente firme e duro. A porta está aberta, quem quiser ir vai. Foi isso. E vocês, não querem ir? Está aberto. E eu acho que aí os discípulos caíram em si, e um lá, mais esperto, falou, Senhor, calma, calma, calma. Calma, Senhor, calma, ninguém quer te abandonar. Para onde? Para quem a gente vai, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Mas Jesus não abaixou o padrão dele. Jesus não aliviou, Jesus não passou a manteiguinha, não colocou lá no fogo para derreter, ficar bem gostoso para comer de manhã. Foi pão seco mesmo, só talhado. Duro de engolir, duro de descer. Para onde eu vou, Senhor? Para onde a gente vai? Para onde você tem ido? Para onde você tem ido? Para onde você tem buscado? Aonde você tem batido? Essa é a realidade dura. Que às vezes nós não estamos indo, não estamos buscando e não estamos batendo na porta certa, porque Jesus diz, eu sou a porta, pela qual as minhas ovelhas têm que entrar. Irmãos, seguir a Jesus implica numa mudança. Que Jesus está dizendo, vocês também não querem ir? Não? Não vão? Não? Então é no meu padrão, é do meu jeito, é na minha palavra, na palavra da verdade. É naquilo que eu vou dar a vocês, é naquilo que eu vou alimentar vocês. É de mim que vocês têm que beber, é de mim que vocês têm que comer. E seguir a Jesus implica numa mudança da nossa rota, da nossa vida, do nosso jeito de entender as coisas, e a centralidade da nossa vida na pessoa de Jesus e da sua palavra. Essa é a realidade. Centralidade do nosso casamento em Cristo. Do nosso casamento em Cristo. Sabe uma coisa que tem destruído os casamentos? E não só porque eu sou pastor eu posso falar isso, você sabe disso. A falta de unidade. Falta de unidade. Para ter unidade precisa ter rendição. Para ter unidade precisa ter rendição, andar junto, pensar junto, sonhar junto, orar junto, desejar junto, criar junto, mesma rota com Ele, com o Senhor. A gente vivendo separado e achando que está fazendo a melhor coisa. Está errado, não é o valor do reino, não é o valor do evangelho. Isso é colocar a centralidade de Cristo no nosso casamento, na nossa vida, no nosso relacionamento. O que você faz? Um jovem que estuda, um menino, uma menina que estuda tem que dizer, Senhor, me ajude, eu quero te honrar a partir dos meus esforços, a partir daquilo que eu sou. Mas nós estamos preocupados mais com o futuro, com o que vamos nos tornar, com quanto vamos ganhar, do que honrar Jesus. A crise é natural. Os questionamentos naturais. Às vezes eu olho os meninos aqui da nossa igreja, meus amigos de juventude, os meninos tudo se deram bem assim na vida, tem umas coisas diferentes. E às vezes eu olho e falo, Senhor, escolhi o Senhor, e agora? Essa não é a ótica. A ótica é do que não importa o que você tem, o que você é, importa a sua vida para Ele, servindo a Ele, honrando a Ele, é isso que importa. Isso é ter Cristo no centro, porque Jesus disse aqui no texto, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus é o padrão, Jesus é o modelo. As nossas emoções,
Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que cura, que restaura, que acaba com a ansiedade, com o rancor, com o trauma do abuso, do aborto. Ele é aquele que traz cura. Quem come de mim não tem mais fome. E quem está faminto é insaciável. E acaba procurando em lugares que não vão saciar a fome, que não vão acabar com o anseio da alma. Mas Jesus é aquele que diz: quem come de mim não tem mais fome, quem bebe do meu sangue não tem mais sede. Quem bebe de mim, quem tem a mim, tem saciedade. Quem tem a mim, tem saciedade. Nós não estamos falando de coisas materiais, porque cada um tem o que Deus tem permitido ter, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Quando Jesus é o centro da minha vida, meu comportamento muda. Os meus excessos são colocados em xeque. Os meus excessos, as minhas extravagâncias são tratadas, são orientadas e são muitas vezes exortadas pelo Espírito de Deus, que diz: você não foi projetada para isso, você não foi projetado para isso. Diminui. Eu sou o que vai saciar você. Não isso, não aquilo, não aquela coisa, não aquele bem, não aquele negócio, não as coisas deste mundo. A centralidade de Jesus muda a maneira como que nós enxergamos a vida. Irmãos, dura é essa palavra. É verdade. Jesus disse: eu dou a minha vida pelo mundo. Por isso que ele falou: as minhas palavras são espírito e vida. Eu dou a minha vida pelo mundo. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida, porque eu sou o pão da vida. E quem crê em mim tem a vida eterna, e eu vou ressuscitar no último dia. Isso é a vida de Jesus. Isso é a vida de Deus em nós. Isso é salvação. Isso é entender que agora a minha vida pertence a um novo Senhor. Porque nós estávamos debaixo da ira, do jugo de Satanás. E Ele nos transportou, Ele nos tirou do império das trevas para o seu reino. E no seu reino é novo valor, é novo jeito, é nova maneira. São coisas novas, espirituais. E agora você entende. Mas talvez você nessa noite precisa dizer: Senhor, me dê revelação de quem Tu és, porque eu ainda não estou entendendo. Ele diz: minha palavra é espírito e vida. É espírito porque quem come de mim se torna em mim, se torna minha parte, permanece em mim, eu vou permanecer nele. Você pertence a Jesus. Interessante que ele diz: e permanece em mim e eu nele, viverá por minha causa. Está lá no texto, lá no sermão. Viverá por minha causa. Isso é presença. A presença de Cristo em nós é pelo Espírito Santo que habita em nós e que derrama sobre nós e passa a dar a nós o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, de quem Ele é. Por isso eu e você precisamos: Senhor, me dê revelação de quem Tu és, porque eu quero viver. Eu quero experimentar quem Tu és na minha vida. A mensagem é dura, mas ela traz vida, porque Jesus é o pão da vida. Jesus é o único que sacia a fome e a sede, mas você precisa crer. Foi isso que Jesus falou. Ele falou assim: olha, eu falei tudo isso, mas tem algum de vocês que não vão crer. Porque já disseram: dura demais, foram essas palavras que o Senhor falou, não dá para suportar. Deixaram Jesus, mudaram a rota, abandonaram a fé. Irmãos, se nós quisermos usufruir da nova vida, nós devemos continuar olhando para Jesus diariamente. Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O centro,
o pão da vida que desceu do céu. Quem entende isso, permanece. Em Atos 5, alguns discípulos sofreram por causa de Jesus. E a Bíblia diz lá que eles se acharam dignos de sofrer por causa de Jesus. Quando você diz andar com Jesus, é graça e luta. É experimentar a saciedade que Ele dá, mas é uma batalha espiritual constante. A gente só quer coisa boa. A gente só quer o que Jesus pode dar, não o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer nós conversamos depois. Essa não é a vida cristã. Essa não é a maravilhosa vida cristã. Aquele jovem fez uma escolha difícil, que eu comecei a falar no início desta mensagem, mas é uma escolha que honrou a Jesus. Ele ficou sem poder ir à casa da sua avó durante 3 anos. A sua única avó durante 3 anos. Sem poder pisar na casa dela. Nesse tempo, Deus fez algo extraordinário na vida dele. Tratou a vida desse jovem. Ministrou a vida desse jovem. Trouxe a vida dele na vida desse jovem. E num determinado momento chamou este jovem para o ministério pastoral. E esse jovem foi até a casa da sua avó para dizer a ela que ele iria para o seminário. Não sabia o que esperava, mas ele ia lá e falar. E disse: vó, eu estou vindo aqui para dizer que eu vou virar pastor e vou para o seminário. Mas Deus já tinha ido na frente. A história mostra isso, que Deus já tinha ido à frente. Aquela avó o acolheu, entendeu e ajudou aquele jovem durante 3 anos no seminário com o aluguel de uma casa que ela tinha. A palavra dessa história é: mantenha-se firme com Jesus, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Essa é a verdade. E eu quero finalizar perguntando a você se você já teve esse encontro transformador com o pão da vida, a ponto de declarar: para onde irei, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida para mim? Talvez outra pergunta é: você está disposto a pagar o preço de renunciar a si mesmo para que Ele cresça novamente em você? Porque talvez você já ocupou espaço, você já se encheu de você, e Ele não tem mais espaço em você. Ele não tem espaço no teu comportamento, Ele não tem espaço no teu pensamento, Ele não tem espaço nas suas decisões, porque você já as dominou novamente. Talvez você deva se perguntar, e eu nesta noite, em que áreas da nossa vida Jesus precisa assumir o controle de novo e fazer algo novo. E eu quero convidar você a orar. Tem a música, né? Cadê os meninos? Vamos lá, tem uma música para a gente cantar. E a gente vai cantar essa música, mas eu quero que você se coloque em oração nesse momento. Dura essa mensagem, irmãos. E ela é dura porque ela fala da verdade espiritual que Jesus tem para nós, da sua palavra que é verdade. E ela é desafiadora porque tanto eu como você podemos cair nos mesmos erros que esses discípulos caíram. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que Ele revele quem Jesus é para nós todos os dias.